Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, né, para falar mais um pouquinho só da palavra de Jesus, que está lá no Novo Testamento, né, em São Mateus. A gente vai começar agora no capítulo 8, né? Completamos o capítulo 7. E aí vocês podem curtir, compartilhar, pode ser? A gente fica muito grato se vocês fizerem isso. E que Deus abençoe vocês. Vamos pro vídeo? Olá, todos estão bem? Nos retornamos aqui novamente, né? Dando continuidade à meditação acerca da Palavra de Deus, que está descrita no capítulo 8 de Mateus, nos versículos de 1 a 4. Aqui nós vamos abordar aquela passagem que Jesus estava, primeiramente, ali no monte, e ali ele teve que a Bíblia tem uma certa sequência, né? Mas aqui nesse caso passou uns outros assuntos e agora voltou quando ele descia do monte, aonde ele proferiu O Sermão da o Montanha. Sermão da Montanha. Nós já falamos dela, né? Exatamente. E aí agora ele vai descendo e as multidões iam seguindo, né? Durante a sua descida. E em dado momento, aproximou-se um dele, um leproso. E de joelhos, né? Adorou, tocou nele, ou melhor, de joelhos disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O leproso era considerado impuro, porque não existia cura para a lepra naquela época em que Jesus esteve naquele lugar. E ele sabia que Jesus podia fazer esse milagre, mas ele também sabe que Jesus só faz o milagre se for da vontade dele. Por isso que ele diz: se quiseres, pode purificar-me, podes restaurar a minha pele. Em outras traduções diz: pode deixar-me limpo. Então Jesus, na mesma hora, respondeu para ele, né? Jesus chegou até ele, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Então, Jesus, quando quer realizar um milagre, é instantâneo, é na mesma hora. Apesar de que ele pode operar de diversas maneiras, pode usar o sacrifício, mas nesse caso aqui foi instantâneo e ainda passou uma recomendação para aquele leproso, né? E a Eleni vai falar sobre isso. Então, mas antes só voltando aqui, né, sobre o que o leproso fez de primeira mão, né? Naquela época a gente sabe que os leprosos não podiam chegar próximo onde tivesse pessoas, né? E ali tinha multidões de pessoas. Mas ele foi. Então a primeira coisa que ele teve ali foi coragem, né? Porque ele poderia ser apedrejado, expulso dali pelas outras pessoas, porque não tinha, né, tratamento para a lepra, que a gente conhece como hanseníase. Hoje tem tratamento, mas naquela época não existia. Então tinha que ficar isolado, era considerado impuro. Mas ele teve coragem, Teve uma atitude, atitude, igual aconteceu com aquela mulher que tinha o fluxo de fluxo de sangue, sangue. e também não podia se aproximar, mas ela
tomou a decisão e Ela foi falou, e recebeu a cura. e foi e entrou no meio da multidão, né? Então ele também, a gente percebe que ele não teve medo, ele entrou no meio da multidão porque ele queria chegar de frente com Jesus. E quando ele chegou, o que ele fez? Ele se ajoelhou, se prostrou diante do Senhor e adorou. Então, às vezes, a gente pode achar que Jesus é obrigado a fazer um milagre na vida da gente, né? Ah, mas ele vai fazer, por que ele não faz? Tipo assim, né? Eu sou serva dele, eu sirvo a ele, ou eu tenho uma religião, né? Acredito nele, por que ele não faz o milagre? Primeiro, porque a gente não sabe quantas vezes você tem adorado a ele. Porque às vezes as pessoas, ou a gente só pede, né? Mas a primeira coisa que a gente deve fazer, né? Quando a gente está do lado de Jesus, está na frente de Jesus, a gente pode não vê-lo pessoalmente, mas sabendo que ele está ali, ou na casa dele, ou mesmo na nossa casa, no nosso canto de oração, dobrar os nossos joelhos, a primeira coisa que a gente tem que pensar, porque é digno, ninguém é digno de clamar a ele, chegar na presença dele, mas quando a gente chega com adoração, né? Chega com arrependimento, com adoração. E foi isso que o rapaz fez lá, né? E ele não falou assim, ele não falou bem assim, me cura. Ele falou, se quiseres. Então ele subentendeu que ele ia dizer assim, eu creio que tu podes. Ele chegou com um sinal de humilhação. Isso. E ali naquele momento ele se comportou como uma pessoa que só dependia dele para receber a cura, mas ninguém poderia fazer. Por isso ela tomou essa atitude de adoração. Então é uma receita para todos nós. Se alguém necessitar de uma cura, lembra da atitude desse leproso. Porque aí Jesus, ele sabe o coração de cada um, né? E aí ele viu a humildade, o temor, né? E a adoração daquele homem. Aí Jesus chegou nele e estendeu a mão, por quê? Nem precisava Jesus tocar nele, bastava falar, né? Fica curado. Jesus tocou nele. Isso para mostrar que Jesus não tem acepção de pessoas também. Que não temia que a doença passasse para ele. Porque ele Porque é Deus, né? quem tocasse no leproso corria o perigo de ficar leproso também. E também era considerado imune. Isso, não podia nem tocar no leproso. Mas ele tirou, ele quebrou isso, ele jogou por terra. Né? E não tem percepção de pessoas, e não tem. Então ele foi lá, tocou nele e disse, eu quero. Então, presta bem atenção, gente. Jesus, ele quer fazer o seu milagre. Ele quer, tá? É porque ele não quer que ele não faz. Ele quer. Só que o milagre já fez então bem sobre isso, depende muito de nós também. Será que realmente nós cremos? Porque se nós não crermos, a gente pode pedir, mas pedir sem fé não vai receber. Porque o que move o coração de Deus é a nossa fé. Então ele diz, eu quero, né? Fica limpo, fica purificado. E foi imediatamente. Imediatamente ele foi purificado da lepra, né? Então, em seguida, isso aí foi no versículo, a gente falou do versículo 2 e o versículo 3 de Mateus 8. Agora, o versículo 4 de Mateus 8, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então ele falou assim, não conta nada para ninguém. Com certeza ele sabia que ele ia contar. Quem é que recebe um milagre desse que não sai, né, correndo contando que recebeu? Mas ele disse isso porque as pessoas, né, os religiosos da época lá, estavam confabulando, né, a morte dele. Então ele ainda tinha um tempo para fazer milagres, ainda ele precisava desse tempo. Aí ele disse,
Mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, porque naquela época, né, no Antigo Testamento, a pessoa que ficasse curada teria que ir lá, mostrar-se ao sacerdote, né, para ele confirmar a cura. conferir a cura dele. A partir disso, então, ele dava autorização para essa pessoa voltar para a sua família e primeiro da sociedade. E apresentar uma oferta a Deus, né? Isso. Naquela época, eles apresentavam por sinal de gratidão, né? Uma oferta a Deus. Então, e também era para servir de testemunho. Porque quando Deus faz um milagre na vida da gente, então não é para a gente ficar quieto, ficar calado. Eu tenho vergonha de dar testemunho. Não. Jesus dá um milagre tão grande na vida da gente, é para a gente testificar para os outros, mostrar para os outros, né? E realmente ele fez e que ele faz. Então, é só que esses versículos, e para que vocês meditem, né? Que nós possamos ter fé que ele pode e que ele quer. Né? Às vezes ele não faz no momento que a gente quer. A gente tem mania, né, de achar que sempre ele fez imediatamente. Não, ele não fez sempre imediatamente. Tem horas que ele espera, ele tem os propósitos dele na vida da gente, né? Ele prova a gente até a hora que ele chega e faz. Então, gente, pessoal, é só ele, tá? É só Deus. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém mais. Quem fizer um outro tipo de maravilha, né, e aqui na Terra, que fizer milagre, maravilha, vai ser o anticristo. Mas Jesus deu autoridade para as pessoas que o seguem fazer milagres no nome dele. Ele ainda falou que eles iam fazer coisas maiores do que o próprio Jesus fez. Mas tudo tem que ser no nome dele. Não existe nada sem passar pelo nome de Jesus Cristo. Não é em nome de outra pessoa, nem que esteja viva ou morta, não. É no nome de Jesus Cristo. Pode ser dirigido a Deus, mas em nome de Jesus. Mas no nome de Jesus. Porque ele que intercede por nós, ele é um advogado, né? Que a Bíblia diz que ele é o único. Para defender o único, né? a pessoa que para chegar a Deus é preciso ser através de Jesus. Porque ele disse, eu sou a porta. E ninguém entra no céu se não for por mim. E é o único que pode interceder ao Pai. Quando for expedir, né? Está ensinando, onde a gente já falou em outro vídeo, né? Quando for expedir alguma coisa, peça em nome do Pai, do meu Pai. E ele te dará. Porque qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma pedra, ou pede um peixe e ele dá uma serpente. Então, o Pai também, celestial, está pronto para nos atender. Agora tem que saber para que nós queremos. Né? Que nós já falamos em outro vídeo. Quem quiser ir lá vai saber. Para que nós queremos essa bênção, essa vitória ou esse milagre? Talvez você vai receber, talvez não, dependendo para que você está pedindo. Qual o propósito, né? Qual propósito temos na Terra? Então tá bom, gente. Eu acho que aqui ficou claro. Vamos ficar por aqui para que o vídeo não fique muito longo, né? Mas a gente ainda pede para vocês compartilharem, comentarem. E isso é muito importante para que o vídeo chegue a outras pessoas que necessitam de uma palavra bíblica de uma forma simples, da forma que nós estamos aqui falando nesse vídeo. Então tá. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até a próxima.